Meus amores, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? No vídeo passado, eu falei sobre manutenção do casamento, né? E hoje eu queria estar abordando, dando continuação nesse tema com os irmãos, tá? Vocês podem ver que tem um microfone aqui, não sei como que vai estar saindo esse áudio, porque hoje eu estou em outro local, e o local que eu estou é uma sala bem vazia, né? E segundo esse microfone, ele tira um pouco de ruído. Então, eu espero que o áudio fique bom para vocês, tá? Que geralmente eu gravo e já posto o vídeo na sequência, tá bom? Eu não faço edição, eu não faço nada, simplesmente gravo e já posto, tá? Mas eu queria falar com os irmãos hoje sobre manutenção do casamento, dando continuidade nessa série sobre manutenção dentro de um casamento. Muitas das vezes, um erro grandíssimo que todos nós cometemos é achar que não precisamos de ajuda, que por eu ser casado por muito tempo, por longas datas, por longos anos, eu não necessito de ajuda, eu não necessito escutar conselhos, ou talvez eu não necessito de mudança no meu casamento. E é muito pelo contrário, tá, do que a gente se imagina. Às vezes a gente tem uma percepção de que o nosso casamento está bem, de que a nossa vida conjugal está bem, mas se nos atentarmos aos detalhes, se nós realmente nos atentarmos com bastante atenção, nós iremos notar algumas falhas que tanto o homem quanto a mulher comete dentro de um casamento, né? E um motivo é que quando você está namorando, você está naquela busca, você faz muitas coisas boas, você releva muitas coisas que acabam acontecendo nessa trajetória da conquista, aquela trajetória de você conquistar a pessoa. Então, todas as coisas ruins que acabam acontecendo, brigas, ou talvez discussões, talvez uma palavra que veio machucar a pessoa, você acaba relevando aquilo ali e, sem você perceber, você constrói algo bom no seu relacionamento, que seria, no caso, o perdão, né? A compreensão com o próximo. Mas ao decorrer dos anos, ao longo dos anos, esse tipo de situação vai se desgastando dentro de uma vida conjugal. E qual é o grande fator relacionado a isso? O grande problema que nós temos isso daí é que o desgaste você acaba não fazendo mais do que você fazia pela pessoa no passado, entende? Você já acaba não perdoando mais, não relevando mais, você acaba fazendo as coisas, como que eu posso falar? Pau e pedra, toma lá da cá, sabe? E isso desgasta um casamento. Por exemplo, quando uma pessoa chega cansada em casa do serviço, às vezes traz muitos problemas da rua para dentro de casa. Só que não é porque, muitas vezes, não é porque a pessoa quer, é porque ela não consegue deixar aquela bagagem da porta para fora, porque somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E aquilo acaba adentrando para você com você dentro de casa. E a sua frustração lá fora no mundo, com o serviço, com as pessoas lá fora, acaba afetando o seu vínculo familiar. Você entende? O seu vínculo conjugal com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge. Isso é um grande problema. Então, é que a gente tem que nos atentar para que nós possamos começar a corrigir, né? A corrigir essa questão do desgaste do nosso casamento. É você se atentar, se fazer uma autoanálise sua. Esquece o seu cônjuge. Faça uma autoanálise sua. O que você fazia no começo do relacionamento, no começo do casamento? O que você fazia pelo seu amor, pela pessoa que está do seu lado, pelo seu cônjuge? O que você fazia no passado e o que você não tem feito mais das coisas que você fazia? Claro, tem muitas coisas que tem que ficar no passado mesmo, que muitas coisas não tem que vir para o futuro, isso é fato, né? Muitos erros que a gente cometia, a gente acaba corrigindo, mas muitas coisas boas que nós fazíamos, tem que voltar aquele velho hábito de fazer, sabe? Por exemplo,
aquele ato muito simples de flores, aquele ato bem simples de você surpreender a sua parceira ou seu parceiro com algum presente fora de data, fora de época, nem que seja você, não é simplesmente só comprar, tem tudo uma questão. É, por exemplo, você comprar um chocolate, comprar um bombom, alguma coisa, e chegar em casa e falar, olha amor, eu estava passando em tal loja, tá, e eu lembrei de você, aí eu comprei para você porque eu lembrei, eu sei que você gosta, sabe? São esses detalhezinhos, essas pequenas coisas, esses mimos que faz com que a pessoa comece a te enxergar com outros olhos, sabe? E começa a aflorar, voltar a despertar aquilo que você já não tinha mais dentro do casamento, sabe? Começa a voltar a aflorar aquele amor, aquela paixão, aquele desejo que eu tinha pelo outro, entende? E então, no decorrer do tempo, devido ao serviço, devido ao cansaço, devido a filhos, devido a inúmeras coisas, nós acabamos deixando de fazer as coisas que nós fazíamos pelo nosso cônjuge. Então, isso tem que se, você tem que se resgatar, você tem que resgatar isso que você fazia. Então, para começar a manutenção do seu casamento, se autoanalise o que você fazia, o que você não tem feito mais, sabe? Se as coisas que você não faz mais eram erros gravíssimos que magoava o seu cônjuge, cara, parabéns, perfeito. Mas se é algo que talvez faça falta, entende? Que nenhuma, algo que eu sempre falo para as pessoas que muitas das vezes me procuram em relação a casamento, em relação a conselhos, é uma pergunta que se tem que se fazer um para o outro. Eu faço a pergunta para os homens: você é feliz no seu casamento? Quando a pessoa, o homem responde que não, a pergunta que eu faço: a sua esposa está feliz nesse relacionamento? É a mesma coisa, eu sempre pergunto para a mulher: você é feliz no seu casamento? Se ela fala que não, eu pergunto para ela: mas e o seu marido? Ele é feliz? Ele está feliz nesse casamento? Vocês entendem? Então não é só sobre mim, sobre a minha pessoa. Um casamento é sempre muito mais sobre a outra pessoa. Com quem você casou. Ela também está bem? Ela também está feliz? Não é só eu se preocupar comigo. Você entende? Muitas das vezes, uma pequena palavra, aquela eu te amo, muda muita coisa dentro de um relacionamento. Coisas que nós não falamos mais, coisas que falávamos com muita frequência. Eu te amo, eu te adoro, eu sinto a sua falta, eu gosto de estar com você. Esse tipo de coisa que não se fala mais, sabe? É esse tipo de coisinhas que muitas das vezes falta dentro de um casamento. Que falta as palavras serem ditas, mas serem ditas verdadeiramente com amor, no fundo do coração, sabe? E muitas das vezes o relacionamento cai na rotina por conta disso, por conta das coisas que você deixa de fazer e você acha que por ter a comida, por ter a vestimenta, por ter a roupa, por ter isso, por ter aquilo, é mais que o suficiente. E não é, não é. O casamento não é só simplesmente sobre a moradia, sobre a água, sobre o teto, sobre a sua cabeça, não é. Olha, muitas das vezes você tem tudo, tem tudo. Quantas pessoas eu já ouvi falar, pessoas que têm tudo, eu digo que tem tudo, tem casa, tem carro, tem riquezas, mas muitas das vezes a gente ouve relatos delas falando assim, eu daria tudo, tudo que eu tenho para poder estar em paz com a minha esposa, para poder estar em paz com meu filho, eu daria tudo que eu tenho para voltar a ter a minha família de volta. Isso é uma coisa muito séria. Você entende? Então, nem sempre é sobre dinheiro, é sobre o carro, é sobre as conquistas que você tem. Que você tem que entender que num casamento, uma vida conjugal é sobre a outra pessoa. O que você tem feito e o que você faz para fazer a outra pessoa feliz.
para fazer o seu cônjuge feliz, para fazer a pessoa com quem está ao seu lado feliz. Quando você começa a se preocupar com a outra pessoa, se preocupar menos com você, ela começa a te enxergar de outra maneira. Ela começa a te enxergar de forma diferente. E quando ela começa a te enxergar de forma diferente, positivamente, ela também começa automaticamente a melhorar o comportamento dela com você. Ela começa a voltar a fazer as coisas que ela não fazia, começa a voltar a fazer por você. Você entende? Então, num relacionamento, é essa troca de carinho. Você entende? Essa troca de amor. É isso que fortalece, que venha a começar na manutenção dentro de um casamento. É você parar, refletir e se perguntar: o que a outra pessoa, o que o meu marido, o que a minha esposa precisa, necessita da minha parte para que ela seja feliz? O que a minha esposa, o que o meu marido, o que o meu cônjuge precisa que eu faça para que ela seja mais feliz? O que eu necessito fazer? O que eu preciso fazer para tornar a minha esposa feliz? O que eu preciso fazer? O que eu necessito fazer para mudar a vida da minha esposa, para deixar ela mais feliz, para mudar a vida do meu marido, para deixar ele mais feliz? O que eu preciso? Essa pergunta que você tem que fazer, essa análise que você tem que fazer em você mesmo. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar para que a minha esposa, para que o meu marido, para que o meu cônjuge seja feliz ao meu lado. O que eu necessito fazer, o que eu preciso fazer para que o meu cônjuge, para que a minha esposa, para que o meu marido não olhe para ninguém, ele tenha olhos somente para mim. O que eu tenho que fazer? E faça. Entende? Comece a manutenção do seu casamento com pequenas coisas. As flores que você dava, que não dá mais, a questão do bombom, são pequenos gatilhos que você usa, que alimenta, que faz aflorar. Por exemplo, minha esposa, ela gosta que eu cozinho. Minha esposa gosta que no final de semana eu prepare um café para ela, sabe? Que seja um café na cama, que seja um café à mesa mesmo, mas que você prepare. Então faça isso. Meu marido gosta que no sábado a gente senta para assistir um filme. Faça. Faça as coisas que a outra pessoa gosta e automaticamente ela também vai começar a fazer por você as coisas que você gosta. Entende? O casamento não é sobre você. Vida 2 não é sobre você. É sobre a outra pessoa. É sempre sobre a outra pessoa. Comece a procurar se preocupar com o outro, se preocupar com quem está ao seu lado. Ele está feliz? O que eu preciso fazer para mudar esse quadro da minha vida? Entende? E a vida 2 é assim. Amados, até agora eu agradeço a todos. Felicidade, graça e paz. Até o próximo vídeo.